E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos e que Deus possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês. Depois da escola dominical, olha para onde é que eu vim, aqui para o aeroporto Pinto Martins, onde a delegação alvinegra, no domingo à tarde, embarcou, deixando a capital cearense, e desembarcou já na tarde deste domingo em Campinas, pertinho, ou mais perto, né, do que os aeroportos comuns de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, mais perto Campinas, para seguir viagem até a cidade de Bragança Paulista. Na verdade, vai ficar em Atibaia, vai ficar pertinho de Bragança, mas em Bragança Paulista vai jogar contra a equipe do Bragantino. O técnico Léo Condé conta com alguns retornos importantes de alguns atletas e vai ter a condição de colocar uma força máxima do seu time. Acredito que a força máxima do seu elenco deva estar em campo para essa partida. Portanto, o Léo Condé, já vou passar para vocês os destaques que a gente vai ter no nosso vídeo. Conta com o retorno do Pedro Raul. Sim, o centroavante estará em campo nessa partida, com o Guilherme, o atacante que é oriundo das categorias de base, que seria uma opção na partida contra o Bahia. Teve uma contusão, ficou em tratamento, não viajou para esse jogo em São Paulo. Viajou, ainda não vai contar com o Lelê. Se a gente pensar aí no novo contratado do Ceará, o Lelê, que chegou na última segunda-feira, na segunda-feira da semana passada, ainda não seguiu com a delegação alvinegra para esse jogo, ainda não vai ter a condição de fazer a sua estreia, mas a força máxima acontece também nessa partida, porque o Matheus Maia, que é o lateral esquerdo titular, não pôde, acho que vocês lembram, né, jogar contra o Bahia. Força de contrato, é um atleta que está emprestado ao Ceará pelo próprio Bahia, e no seu contrato há uma cláusula de que ele não pode jogar contra o seu ex-clube, só se pagar a multa para poder jogar, e essa multa normalmente é muito alta. Os clubes imaginam, né, pensam em pagar a multa quando é o caso do atleta jogar uma partida decisiva, uma final, que não é, nesse caso, a situação. Então, o Matheus Maia não jogou contra o Bahia, mas estará em campo diante do Red Bull Bragantino. Então, a gente vai falar sobre isso no vídeo. Vamos conversar sobre os primeiros jogos desse campeonato brasileiro, inclusive com os outros times, que acho que o Red Bull Bragantino está entre eles. Os outros times que com o Ceará lutam inicialmente por permanência na Série A, eles já jogaram. A gente vai conversar sobre esses resultados e conversar também sobre o que o Ceará precisa fazer para ter uma boa partida. A gente vai confirmar e mostrar para vocês a galera que viajou, os atletas do Ceará que vão para essa partida, e que time deve ter o Ceará em campo para o jogo dessa segunda-feira, às 8 da noite, diante da equipe do Red Bull Bragantino. Então, é tempo para você que está acompanhando o vídeo e, obviamente, gosta dos vídeos, gosta do nosso trabalho, já deixar o seu like. Seu like é muito importante, fortalece a nossa parceria aqui no canal e dá toda a condição a nós alcançarmos mais pessoas, e a plataforma percebe que quem assiste gosta, então tem a sua comprovação, é o seu ok, dizendo para nós que o vídeo está bom, que você gostou do vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Eu queria saber o que está faltando para você fazer finalmente a sua inscrição, porque se você ainda não fez a sua inscrição, mas assiste os vídeos no canal, é a hora de você se inscrever. Vai lá na página principal do canal. Essa parte principal tem inscreva-se, você clica, vai aparecer inscrito, e a partir daí você pode também clicar no sininho para confirmar todas as notificações. O que é que significa? Significa que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e também vai poder acompanhar. Vai ser um dos primeiros, vai ser um privilegiado com a informação logo quentinha do nosso canal. Muita gente reclama, né?
por que você colocou um vídeo num dia e eu só consegui assistir 2 dias depois? É exatamente porque ou você não é inscrito, ou se você é inscrito, não clicou nas notificações. Então, a plataforma não sabe que você quer ser notificado, não te notifica, e aí você fica sem ter essa informação que você poderia ter já no primeiro momento. Então, é muito bom que você também obtenha essa condição de ativar o sininho, ativar as notificações. Ceará em Red Bull Bragantino, é o primeiro jogo do Ceará no Brasileirão 2025, né? Aquela luta do Ceará para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e esse é o primeiro momento em que o Ceará volta a experimentar o fato de fazer parte de novo do futebol nacional, da primeira divisão do Brasileirão. Olha que legal, você está voltando a jogar a principal divisão do futebol brasileiro. E o técnico do Ceará, o Léo Condé, levou um grupo com 23 atletas para essa partida que o Ceará faz contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vamos a eles. 2 goleiros, o Bruno e o Fernando Miguel, foram os 2 goleiros que viajaram. 4 laterais, 2 para a direita, o Fabiano e o Rafael Ramos. 2 para a esquerda, o Matheus Bahia e o Nicolas. Levou também 4 zagueiros, além dos titulares Marlon e William Machado. Éder e Marcos Vitor também viajaram com a delegação do Ceará. E para o meio campo foram 4 volantes. O Fernando Sobral e o Dieguinho vêm sendo titulares no time. O Lourenço e o Lucas Lima. Algumas vezes o Lourenço joga, outras ele entra, apesar de ser contado como volante, mais até um meia do que um volante. E o Lucas Lima, recentemente contratado, jogador que veio do futebol paulista, estava no São Bernardo. O Ceará inclusive comprou parte dos seus direitos. O Lucas Lima é uma adição aí para o setor de meio campo. Meias, o Mugni, que é o titular hoje da equipe, o Matheus Bahia e o Rômulo são os 3 jogadores de meio campo que o Ceará tem. Desses, o Mugni um contrato até o final do ano, o Matheus Araújo é um contrato longo de 3 anos com o Ceará, e o Rômulo um jogador emprestado pelo Palmeiras. Jogadores de ataque, o Ceará viajou com o Galeano, Ailon, Pedro Raul, é verdade, o centroavante voltou a ficar à disposição, voltou a viajar. O Guilherme, o Fernandinho e o argentino Martínez são os jogadores que fazem parte desse hoje elenco de profissionais do Ceará que foram requisitados pelo Léo Condé. Portanto, 23 jogadores. O Ceará vai ter os 11 titulares e vai ter 12 jogadores no banco de reservas, que é o máximo que permite hoje a CBF, é o máximo em qualquer competição de futebol regida pela FIFA. São 23 atletas, né? Os 11 titulares e 12 jogadores no banco de reservas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre que time deve ter o Ceará para essa partida. Mas antes disso, nós tivemos já a primeira rodada do Campeonato Brasileiro começando. E das equipes que nós entendemos, se você quer saber como nós entendemos isso, no vídeo anterior a gente fala sobre isso, certo? Tem algumas equipes que nós entendemos que estão na mesma luta que o Ceará. Isso pode mudar? Pode. Durante a competição a gente vai ter mudanças, talvez alguém que a gente imaginava que estava no grupo de brigar pela Sul-Americana vai vir para esse grupo de brigar para não cair, mas é uma questão que o campeonato está começando, é ainda a primeira rodada, então sem jogar a gente imaginava que alguns clubes já estariam nessa luta contra o rebaixamento. Notadamente estariam nessa luta, no meu ponto de vista, os clubes que subiram, à exceção do Santos, portanto o Mirassol, o Sport, o Ceará na luta contra o rebaixamento já de cara, à exceção do Santos, que também subiu, mas como ele tem um poder de investimento diferente
ele já encara, entendo, um outro grupo, já uma busca ali por vaga na Sul-Americana. E em relação aos que já estavam, acredito que Juventude e Vitória, porque também tem financeiramente um lastro menor, tem a possibilidade de lutar contra o rebaixamento. Então, na verdade, a princípio, e o Red Bull Bragantino também por conta das últimas temporadas. Dinheiro não falta, né? O Red Bull Bragantino tem dinheiro, tem investimento, mas por causa da última temporada e do início desta temporada, a impressão é que o Red Bull Bragantino está inserido nesse contexto. Então foram 6 times que nós listamos que podem brigar contra o rebaixamento. Quase todos já jogaram, a exceção é exatamente de Ceará e Red Bull Bragantino. Então, no sábado, o Juventude venceu o Vitória por 2-0. Prestem atenção que dos times que a gente acha que lutam contra o rebaixamento, só o Juventude venceu. Só que ele jogou em casa contra uma outra equipe que a gente também entende que vai lutar contra o rebaixamento. Então o Juventude venceu o Vitória por 2-0. Seria um confronto direto, se a gente estiver certo, e é um ótimo resultado para o Juventude. O São Paulo empatou com o Sport 0-0. Ótimo resultado para o Sport, que se é realmente uma equipe que começa a competição lutando para permanecer, já marcou um ponto na casa de um adversário muito difícil, que é o São Paulo. O jogo foi em São Paulo e o Mirassol acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro abriu 2-0 no primeiro, aliás, por 2-1. O Cruzeiro abriu 2-0 no primeiro tempo, parecia até que seria um resultado com um placar dilatado, mas o Mirassol reduziu esse placar ainda no primeiro tempo. O jogo terminou 2-1, quer dizer, uma derrota por um gol de diferença somente do Mirassol, mas não conseguiu pontuar. Quem pontuou já nessa primeira rodada, dos times que vão lutar contra o rebaixamento no nosso ponto de vista, o Juventude marcou 3 pontos e o Sport, fora de casa, marcou 1 ponto. O Juventude num confronto direto, marcando 3 pontos. Ceará e Bragantino jogam exatamente na partida desta segunda-feira, às 8 da noite, em Bragança Paulista. Portanto, se o Ceará conseguir um resultado de empate, ele pontua fora de casa já contra um adversário direto. Seria um ótimo resultado. Mas não se engane, será um jogo muito, muito difícil. Como é que vem o Ceará para esse jogo? Em relação ao time que jogou contra o Bahia em Salvador na quarta-feira passada, o Ceará tem mudanças que são positivas, são retornos de titulares. O Matheus Bahia, que naquele dia não poderia jogar porque estava atuando contra o seu clube de origem e por força do contrato não poderia jogar, volta à lateral esquerda. E o Pedro Raul, que havia uma chance real de uma contusão, porque ele já sentia um desconforto, o Pedro Raul viajou com a delegação, também estará em campo para essa partida. Portanto, o time deve ser esse, ó. Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, o Marlon, o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda, Dieguinho e Fernando Sobral os volantes, Mugni o meia, e no setor de ataque eu acredito que Galeano ganha a condição de titular, foi o que já aconteceu contra o Bahia, ao lado dele o Ailon e o Pedro Raul. Agora vamos avaliar aqui. Acho que a defesa não mudará, será essa. Entendo que o meio-campo não mudará, será esse, o meio-campo mais forte, reforçado na marcação, como aconteceu nos clássicos, como não aconteceu contra o Bahia, quando o Lourenço jogou, mas um meio-campo mais fortalecido na área da marcação, da ocupação de espaço para marcar, da busca da tomada de bola para poder trilhar um caminho de contra-ataque. Então, entendo que, por isso, Dieguinho e Fernando Sobral. E o Mugni, tem sido o meia titular do Ceará e tem jogado bem nesse início de temporada. No setor de frente, eu acho que está mais aberto a mudanças. Pedro Raul certamente será o titular, não acredito que haverá mudanças aí, a não ser que a condição clínica não deixasse, mas entendo que se ela não deixasse, ele ficaria em tratamento e não iria, então acho que a questão é mesmo de Galeano e Ailon. Alguns torcedores devem me perguntar, caberia um Fernandinho? E no lugar do Ailon? Acho que sim, e essa seria a minha escalação: Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Mas eu estou tentando aqui
entender o que o Léo Condé faria. E o Léo Condé não tem tirado o Aylon do time. Talvez por uma questão tática, que o Aylon não vem jogando bem e não vem fazendo os gols que a equipe precisa. É um atleta que eu acho certo, correto, será ter no seu elenco, mas penso que na hora que não está bem, precisa mudar. E talvez esse seja o momento em que o Aylon menos tem rendido nessa temporada. Talvez até fosse bom para ele ficar trabalhando mais um pouco, não sendo titular e sem aquela obrigação entrando durante as partidas. Contudo, como eu disse, pode ser que o Léo Condé tome essa decisão agora, mas até aqui ele não tomou essa decisão. Então, indo pelo que o Léo tem feito, Galiano, Aylon e Pedro Raul deve ser o trio titular do Ceará para essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Eu entendo que é de extrema importância o Ceará pontuar nesse jogo. Claro, vencer a primeira partida jogando fora de casa seria um recado muito interessante. É um confronto, como eu disse, a princípio direto, de clubes que há o risco de rebaixamento, e jogando na casa do adversário seria um recado para os outros adversários do Campeonato Brasileiro da Série A. É um jogo difícil, não se enganem, será uma partida complicadíssima. O Bragantino, quando ainda não era Red Bull, sempre foi um adversário dificílimo para o Ceará, e hoje é um time mais forte, é um time com melhor investimento e é um clube, na acepção da palavra, tentando gerar atletas, gerar receita para sua matriz. Ou seja, com certeza não teremos facilidades na partida. O Ceará terá muitas dificuldades no jogo, mas é Série A, ele precisa superar mesmo essas dificuldades. Daqui para frente as dificuldades vão só aumentar, elas jamais irão diminuir. E aí, proporcionalmente, você tem que aumentar sua resiliência, sua força, sua qualidade e o ponto de estar ligado cada partida mais e mais a cada instante de jogo. E é isso que o Ceará precisa fazer se ele quiser mesmo ter um bom resultado em Bragança Paulista diante desse Bragantino. Meu amigo, minha amiga, muito legal estar conversando com vocês. Espero que depois da partida a gente volte a conversar com os nossos vídeos aqui pelo canal. Agradeço demais a sua participação, sempre seus comentários são muito interessantes. Comente, não deixe de comentar, faça a sua crítica, diga o que você pensa, peça por mudanças, alguma coisa que você quer ver de diferente, e a gente vai conversando e, à medida do possível, vai tentando trazer tudo o que é necessário aqui no nosso canal. Assim, esqueci de falar sobre o Lelê que não viajou. A informação é de que ele não viajou, ele chegou nessa última semana, pouco tempo de trabalho, talvez ainda não esteja na condição de viagem, mas o Lelê sim foi regularizado, o Lelê sim está trabalhando com o grupo e o Lelê está inserido no contexto. É uma questão do técnico Léo Condé achar que é o melhor momento para ele estrear. Lembrem-se que ele não joga desde fevereiro, jogou poucos minutos esse ano e talvez a questão física, a questão de ritmo de jogo atrapalha. Ritmo só pega jogando, sim, mas para jogar precisa também ter um ritmo de treinamentos, e a partir de agora ele está num clube que quer contar com ele para a temporada, e certamente os treinamentos têm um ritmo bem mais acelerado do que num clube onde ele estava sendo colocado em disponibilidade. Então pode ainda levar algum tempo, algumas rodadas, para o Lelê estar à disposição. Estava agradecendo por você estar conosco, pelos seus comentários, que eu peço que você deixe o seu comentário, não esqueça de deixá-lo, mas também deixe o seu like, não esqueça de o gostei, o legalzinho, o like, ele é sempre muito importante e fortalece aqui o nosso canal, e a gente agradece demais. Se você gostou do vídeo, não tem nenhum motivo para você não deixar o seu like, fazendo parte aqui dos milhares de amigos e amigas que deixam like a cada vídeo aqui no nosso canal. E a sua inscrição no canal está mais do que na hora de ser feita, né? Está na hora de você ir lá na página principal, clicar no inscreva-se, clicar no sininho e confirmar para que você tenha todas as notificações. Vídeo novo, você será notificado e vai poder também acompanhar conosco. Então venha fazer parte
daqueles que são inscritos no nosso canal, e nós agradecemos demais a sua inscrição. Ceará e Red Bull, vamos acompanhar, vamos avaliar, vamos trazer aqui também o nosso ponto de vista sobre o jogo e as informações do pós-jogo. Você não vai perder nenhuma delas aqui no nosso canal. Um abraço, galera. O compromisso é o de sempre. A nossa promessa é, se Deus nos permitir, logo estaremos de volta com outros vídeos. Até lá!